Em maio de 1921 foi inaugurado no Rio de Janeiro o primeiro manicômio judiciário do Brasil e da América Latina. Essas instituições foram criadas para separar criminosos portadores de transtornos mentais dos demais pacientes atendidos nos manicômios e Santa Casa de Misericórdia. Essas instituições, no entanto, foram muito mais criadas com uma finalidade de servirem de asilo para esses indivíduos do que para lhes oferecerem tratamentos para seus transtornos e sofrimentos mensais. Precarizadas e instaurando uma espécie de prisão perpétua para indivíduos que são enviados para elas, essas instituições têm sido objeto de preocupação da luta antimanicomial e devem ser totalmente desativadas até maio de 2024. Fala galera, Joel Paviotti aqui e eu queria começar falando para vocês sobre um filme que eu assisti uma vez chamado Bicho de Sete Cabeças. É um filme com o Rodrigo Santoro. Rapaz, pensa num filme pesado. Acho que foi a primeira vez que eu tive contato com o que era um manicômio ou hospício. Hoje a gente chama de clínica psiquiátrica dinâmica, né? Porque teve um movimento antimanicomial que mudou os nomes. Mas, além disso, cara, durante muitos anos eu tive medo dessa instituição manicômio judiciário, né? Você pode assistir naquele filme A Ilha, em vários filmes que fizeram terror em cima desses locais. Porque o manicômio judiciário é onde está tanto o cara que cometeu o crime quanto o cara que tem o sofrimento mental, que a gente antigamente chamava pejorativamente de louco, de maluco. E os transtornos mentais, pessoais, eles são bastante comuns. Aqui a gente precisa se desprender um pouco de preconceitos, porque quem tem esses casos na família é muito complexo, cara. Eu tenho amigos, eu sofro de certos transtornos mentais também, por exemplo, depressão, eu tenho uma depressão, tenho bipolaridade também, então assim, tô abrindo isso para vocês entenderem que a gente tentou fazer esse vídeo com o maior carinho possível. E a gente vai perpassar pela história desse local, dessa instituição sinistra, que são os manicômios judiciários, e eu acho que vocês vão achar interessante. E depois a gente vai comentar um pouco sobre a lei que extingue esses manicômios, que é muito importante para a segurança pública, e o canal de segurança pública tem que tocar nisso. Editor, roda a vinheta. Galera, quem me conhece sabe o quanto eu sou fã de roupas da Insider. Esses dias eu encontrei um cara que veio me falar sobre a praticidade de não precisar passar as camisetas. Ele comprou com a gente aqui com o nosso cupom. A Insider testou e comprovou que o tecido realmente desamassa no próprio corpo. Dá uma olhada aí nas imagens que estão na tela, galera. Isso sem falar da durabilidade. Mesmo após várias lavagens, a camiseta da Insider continua parecendo nova, enquanto uma camiseta de algodão já virou uma espécie de pano de chão. Quando eu falo da Insider, eu estou falando de praticidade, qualidade e muito conforto. Corre no site, escolhe suas camisetas ou qualquer outro produto lá da Insider, porque tem bastante coisa. Aplica o nosso cupom, o link está na descrição, o QR Code encontra-se na tela. Vai lá e escolhe uma roupa para você e coloca lá o nosso cupom. O manicômio judicial ou judiciário é um local muito sinistro e pesado. É um lugar onde são colocados, muitas vezes, pessoas que jamais poderão viver em sociedade novamente. Talvez essa seja a primeira noção básica que temos sobre essas instituições. Mas há uma história, muita história e análises sociológicas sobre esse assunto. Vamos fazer um exercício aqui com vocês. Olha essa imagem aí. Essa imagem é a construção do manicômio judiciário de Franco da Rocha. Veja como ele é construído em espinha de peixe, como os presídios de antigamente, né? Ou de hoje também. O lugar foi feito para tratar loucura e crime. A fachada tenta emular um hospital junto com um presídio, então tenta ser um misto assim a arquitetura. E é medicina misturada com cumprimento de pena que vai guiar a história dos manicômios judiciais. Em uma determinada época, no final do século XIX, a medicina ela andava muito colada com a criminologia, né? Com a fresnologia, com as teorias do Francisco Ferri, do Lombroso. A gente tinha uma noção que a medicina, as questões genéticas, as formações fisiológicas, físicas, elas tinham muito a ver com o crime. Vamos começar bem do início, então. A história da psiquiatria no Brasil foi marcada por diversas violações dos direitos das pessoas, pela omissão do Estado e pela precariedade. Em sua obra A História da Loucura, o filósofo Michel Foucault diz que há um domínio da razão sobre a desrazão. Assim, a razão seria a norma e a loucura seria o indivíduo que deve ir para o exílio, que não pode conviver em sociedade. Então, se
caracterizou o que é a normalidade e depois o que é loucura, que seria mais ou menos o que está fora do padrão da normalidade. Para reforçar essa ideia de exílio, Foucault fala sobre a nau dos insensatos, ou navio dos loucos, mostrando metaforicamente como pessoas com transtornos mentais eram apartadas do convívio social, como se tivesse um vírus contagioso que pudesse contaminar as pessoas consideradas sãs. Dá uma olhada nesse quadro aí. Esse quadro ele mostra o que era a nau dos insensatos. Na Idade Média na Europa, eles pegavam as pessoas que eles achavam que eram malucos, que eram loucos, às vezes nem eram cara loucos, eram só pessoas à frente do seu tempo, e eles colocavam dentro de um barco e jogavam os caras à deriva aí no mar para que os caras se virassem, e obviamente que muitos deles, a maioria deles, infelizmente, faleciam em poucos dias. No Brasil, o primeiro manicômio psiquiátrico é o Hospício dos Alienados Dom Pedro II, que foi criado em 1852 na cidade do Rio de Janeiro. Nessa época, mulheres do entretenimento adulto, bêbados, pedintes e alienados, que eram pessoas que elas estavam fora do juízo, que circulavam pelas ruas da cidade, elas eram levadas para a cadeia pública, para a Santa Casa de Misericórdia e depois para esse manicômio. Esses grupos eles eram vistos como loucos, e a criação de um manicômio que abrigasse eles tinha também um caráter higienista, ou seja, tirar eles do olho da sociedade para mostrar uma sociedade mais centrada, né? Era essa estratégia usada pelas famílias ricas da época. Quem tinha dinheiro nessa época e tinha algum parente com transtornos mentais, o mantinha trancado dentro de casa, fora dos olhos da sociedade. Depois, com o nascimento dos hospícios e dos manicômios, eles começaram a mandar os casos para dentro dessa instituição. O hospício de alienados vem para tirar de vista essas pessoas que ficavam perambulando pelas ruas. Com o passar do tempo, outros manicômios são criados, mas inicialmente todos eram apenas depósitos de gente, ou, como chamado, casa de loucos, que abrigavam indesejados e não ofereciam qualquer tipo de tratamento adequado para quem precisava. E é interessante a gente contar aqui que, por exemplo, pessoas que ficavam bebendo em boteco era considerado louco muitas vezes. Ou o cara que ficava na rua, que era só um pedinte, mas estava totalmente certo do seu juízo, era considerado louco e julgado. Então a loucura tem muito a ver com a época social e como os caras enxergam que é a normalidade. Bom, no ano de 1912 foi promulgada a primeira Lei Federal de Assistência aos Alienados, o que permitiu o aumento das instituições voltadas para a internação de doentes mentais. Ao longo do tempo, essas instituições vão abrigando todo tipo de gente, desafetos políticos, mulheres que fugiam do padrão social imposto na época, alcoólicos, desempregados, criminosos. Isso fez com que essas instituições ficassem superlotadas e as condições dentro delas fossem cada vez mais precárias. Galera, só para vocês terem uma noção, às vezes a moça perdia uma virgindade e quem engravidava ou engravidava, e quem engravidava ela era um coronel, alguém poderoso numa pequena cidade. Ao invés de assumir a criança, o cara internava a moça num manicômio, entendeu? Às vezes a mulher questionava alguma coisa, ela era internada também. Era considerada histérica, era considerada uma mulher que era louca, mano. Ó, pra vocês verem como é que era louco o bagulho. Os internos dormiam em colchões ou no chão, passavam frio, fome, e muitos não sobreviviam às condições salubres dessas primeiras instituições. Depois dessa breve apresentação do contexto histórico da criação dos manicômios no Brasil, a gente vai começar a falar sobre os manicômios judiciários, que é o tema desse vídeo propriamente. Esse tipo de instituição, galera, surgiu no século XVIII, lá na Inglaterra. A primeira instituição desse tipo foi o Asilo de Bedlam, criado em 1786. Esse Asilo de Bedlam já apareceu em vários filmes famosos. Essa instituição foi criada para abrigar os chamados loucos infratores, e foi a partir daí que outros manicômios criminais foram sendo criados pelo mundo inteiro. Para definir melhor o que é um manicômio judiciário, vamos usar o livro, abre aspas, Manicômio Judiciário, da memória interrompida ao silêncio da loucura, fecha aspas. Esse livro é da grande Elza Ibrahim, que tem um trabalho muito bom na história do Brasil sobre a loucura e os manicômios. A autora afirma que o manicômio judiciário é uma instituição psiquiátrica penal que tem uma estrutura ambígua e contraditória. A instituição custodia em sistema de reclusão, em regime fechado, pessoas que são perturbadas ou que têm estigmas, e um duplo estigma, na verdade. Ela tem o duplo estigma, o de criminoso e o de louco, tá? Então, é meio que seria um hospital cadeia. Para essa autora, o descaso com os encarcerados é notório na estrutura física dessas instituições. As paredes escuras, as grades, os muros altos refletem sombra e a escuridão de quem ali está. Porque muitas vezes as pessoas que estão ali, elas só vão para o manicômio judiciário porque
porque elas são inimputáveis. Então, quando elas cometeram o crime, elas não sabiam o que estavam fazendo. Não é como a maioria de vocês pensam, que é o cara como Champinha, que é o cara que tá ali e, segundo algumas pessoas, alguns laudos disseram, ele é um cara que, se ele sair, ele vai tirar vidas. Igual o Chico Picadinho, por exemplo. Muitas dessas pessoas colocaram fogo na casa porque não sabiam o que estavam fazendo. Mas elas acabam pegando esses dois estigmas, que é do louco e do criminoso. Sendo que elas cometeram o crime, não é que ela é criminoso no mundo do crime. O médico baiano Juliano Moreira foi um dos responsáveis pela disseminação de um olhar mais humanizado para os portadores de transtornos mentais. Juliano Moreira é um sujeito histórico que vale um vídeo dele aqui no nosso canal. Mas vocês não assistem biografia de gente que é muito boa aqui no Brasil. Vocês querem ver de criminosos. Porque quando a gente faz a biografia de uma pessoa da hora aqui, não dá 10 mil visualizações. O Juliano Moreira foi um dos responsáveis pelo surgimento de diversas colônias que abrigavam pessoas com distúrbios mentais em várias localidades do nosso país. Em 1920, o Juliano Moreira dirigia o Hospício Nacional, localizado no Rio de Janeiro, e defendia que os loucos infratores fossem para uma instituição separada. Em 1921, foi promulgado o decreto que instaurou o manicômio judiciário no Brasil. A criação do manicômio judiciário do Rio de Janeiro foi impulsionada por duas situações envolvendo pessoas consideradas degeneradas. Então, no Brasil, a gente sempre tem o hábito, os políticos, de só fazer uma coisa que precisa ser feita depois que surge um escândalo, depois que surge alguma coisa com impacto social. E foi dois casos que fizeram isso acontecer. O primeiro em 1919, com Clarice Índio do Brasil, esposa de um senador. Ela perdeu a vida nas mãos de um taquígrafo do Senado Federal, considerado portador de transtornos mentais. Diante da possibilidade de que ele pudesse ser absolvido do terrível crime, o movimento na imprensa e na sociedade civil começou a pedir que a sociedade brasileira fosse protegida contra os elementos anormais desequilibrados, entre aspas, tá bom? Porque era o que eles falavam no período. Então, você tem uma esposa de um senador que perdeu a vida nas mãos de alguém que não tinha total juízo. Em 1920, uma rebelião na seção Lombroso do Hospício Nacional foi o segundo estopim para a criação do manicômio judiciário no país. E aí foi acelerando a criação. No dia 30 de maio de 1921, foi inaugurado no Rio de Janeiro o primeiro manicômio judiciário do Brasil e da América Latina. A partir daí, outras instituições desse tipo foram sendo criadas no Brasil e, de acordo com os especialistas do assunto, a intenção principal dos manicômios judiciários era aprimorar os mecanismos de defesa social, retirando da sociedade os indivíduos considerados perigosos e incuráveis, que passariam a viver em regime de reclusão perpétua, para sempre. Em 1923, foi criada a Liga Brasileira de Higiene Mental, uma associação de psiquiatras brasileiras mantidas com verbas federais que se baseava no conceito de degeneração, defendendo que as doenças mentais tinham mais que um componente biológico e genético, mas que elas poderiam ser transmitidas por de uma geração para outra através de mecanismos sociais e de convivência. Ou seja, eles defendiam que essa transmissão poderia causar a degeneração de toda uma população, sendo uma ameaça para o país, como se fosse um vírus, tá? Da loucura. Para os integrantes dessa liga, o Brasil se degradava moral e socialmente por causa dos vícios, da ociosidade e da miscigenação do povo brasileiro. Eram pessoas que achavam na época que quanto mais a sociedade era branca, mais ela era evoluída. Quanto mais a sociedade era negra ou misturada, né, que seria nós os pardos, ela era menos desenvolvida. Desse modo, inicia-se um processo de higienização das ruas brasileiras, intensificando o número de pessoas que eram levadas para os manicômios. As pessoas consideradas indesejáveis e potencialmente perigosas eram internadas e tiradas do convívio social para que não contaminassem as outras pessoas. A gente vê aqui a mesma ideia da anal dos insensatos que eu falei no começo lá do Foucault, mas aqui, ao invés de colocar os alienados em um navio e navegar sem rumo pelas terras distantes, todos aqueles que eram considerados indesejáveis eram encarcerados em manicômios, muitos dos quais jamais sairiam desses lugares. Diversos são os trabalhos que denunciam a precariedade desses manicômios no Brasil ao longo da história. Se os manicômios comuns, a precariedade já era uma marca muito grande, nos manicômios judiciários a situação era bem pior, porque no manicômio comum você tem as pessoas consideradas loucas, e no manicômio judiciário você tem as pessoas consideradas loucas
loucas e criminosas. Muitos foram os autores que estudaram os diferentes manicômios judiciários espalhados pelo país e mostraram a situação de invisibilidade e esquecimento que marcam a vida dos encarcerados nessas instituições. A maior parte desses locais funcionou ao longo da história como um depósito de gente ruim, entre muitas aspas. O lugar para tirar da circulação os criminosos considerados inimputáveis e de onde muitos deles só saíram sem vida. Sem receber tratamento adequado, o encarcerado vai passando por um longo processo de desumanização, em que gente de todo tipo é tratado como se fosse um animal, até pior. Há instituições de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil que abrigam todo tipo de paciente. Pessoas que ainda aguardam exames e ainda nem têm um atestado de sanidade mental. Indivíduos internados provisoriamente, pessoas que cumprem medida de segurança e ainda aqueles que possuem laudos que recomendam a sua desinternação, mas que seguem dentro dessas instituições. E tem pessoas que ficam mais loucas ainda convivendo nesses espaços. De acordo com a lei brasileira, o portador de transtorno mental, ao cometer um crime, não é considerado autor do ato, pois ele é inimputável, não sendo capaz de distinguir o que é lícito do que é ilícito, do que ele está fazendo ali. Desse modo, a lei determina que seja aplicada a esses indivíduos uma medida de segurança e que ele seja encaminhado para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, nome que passou a ser usado a partir da reforma penal brasileira em 1984. Então, a partir de 84, a gente começou a chamar de Casa de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. A partir desse momento, o manicômio judicial se transforma em um hospital, mas ele continua sob responsabilidade do Ministério da Justiça, ao invés de passar de responsabilidade do Ministério da Saúde, tá? Essas instituições de tratamento e custódia não seguem normas e diretrizes do SUS, exatamente por ser ligado ao Ministério da Saúde, e não possuem, por exemplo, leitos hospitalares. São instituições penais que acabam funcionando muito mais como espaço para manter os criminosos considerados inimputáveis, distante do convívio social, do que para oferecer qualquer tipo de tratamento. E é aquilo, né? O que a sociedade faz com champinhas da vida, né? A medicina diz que se eles ficarem soltos, eles podem voltar a delinquir. Aí os caras ficam em manicômios judiciários com medida de segurança para não ser solto. E aí você vai deixando os caras por lá. Mas a maioria dos presos dessas condições são pessoas que muitas vezes não cometeram séries de crime. Não são champinhas, como eu disse para você. É por conta de transtornos mentais, eles acabaram oferecendo perigo para a sociedade e para a própria família. E aí tiveram que ficar internados. Em função disso, com a reforma psiquiátrica brasileira, regulamentada pela Lei 10.216 de 2001, tem se tornado bem forte um movimento para desativação dessa instituição. Em abril de 2023, o Conselho Nacional de Justiça determinou o fechamento dos hospitais de custódia até maio de 2024. Vocês vão falar assim, Joel, estamos em maio de 2024 e não fecharam. Ainda não, mas estão em processo. Atualmente, o Brasil conta com 28 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, ou seja, manicômios judiciários, que abrigam cerca de 2.000 pacientes presos. A orientação do Conselho Nacional de Justiça é que os internos passem por avaliações realizadas por uma junta médica para que seja definido quais pacientes têm condições de voltar para o convívio em sociedade e quais precisam ficar sob custódia do Estado. Conforme a lei antimanicomial, esses pacientes serão atendidos por CAPS, tá? Ou RAPS, Redes de Atenção Psicossocial, que possui unidades como o CAPS que eu falei para vocês. Conforme a lei antimanicomial, pessoal, esses pacientes serão atendidos pelos RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, que daí pega o CAPS, pega hospitais psiquiátricos, leite, hospital dia, que o cara não fica internado, ele só fica internado em última situação. Galera, o fato é que embora o prazo para desativação definitiva desses hospitais, né, desses manicômios judiciários, esteja chegando ao fim, não há muita clareza de qual será o destino desses internos. O Hospital Custódia de Taubaté, por exemplo, abriga o famoso Chico Picadinho, cuja história nós já contamos aqui no vídeo, vou deixar sugestionado, porque muita gente pede, mas não fez busca no nosso canal, mas está aqui. E ainda não se sabe qual será o destino dele depois que o hospital de custódia onde ele está seja fechado, tá? For fechado. Em função dessas indefinições, muita gente não concorda com a desativação desses hospitais e teme que os indivíduos considerados perigosos sejam colocados em liberdade e causem problemas. Há muitas dúvidas sobre o que fazer com esses internos dos hospitais de custódia e tratamento
de psiquiátrico. Porque, por exemplo, o Chico Picadinho ele já está no processo de institucionalização. Ele não conhece mais ninguém aqui fora. A maior parte da vida dele, ele passou dentro desse hospital. Ele vai fazer o que aqui fora, né? Não tem nem o que fazer. Ele ficou institucionalizado. O processo de desinstitucionalização passa também por fatores econômicos e sociais. Como eu disse para vocês, o caso do Chico Picadinho, muitos desses indivíduos perderam seus vínculos familiares e não mantêm mais relação com o mundo exterior. Assim, além do receio de que essas pessoas ganhem as ruas, há uma dúvida sobre onde eles passariam a viver a partir da desativação desses hospitais. Qualquer indivíduo portador de transtornos mentais enfrenta uma série de preconceitos e estereótipos. O isolamento de indivíduos marcados por doenças mentais e sofrimentos psíquicos em manicômios fez com que eles deixassem de circular em meio às pessoas consideradas normais. No caso de um criminoso considerado louco, esse estigma é ainda maior e a possibilidade que alguém assim volte a circular nas ruas gera pânico em muita gente. Reclusos por anos e anos, muitos dos indivíduos que cumprem medida de segurança nessas instituições já não têm mais a menor noção de como é o mundo do lado de fora. Essas pessoas que cumprem medidas de segurança em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, os famosos antigos manicômios judiciários, são consideradas duplamente culpadas, né? Como eu disse para vocês, elas carregam a culpa pelo crime que cometeram e pela condição considerada de louco, o que torna a sua reinserção social ainda mais difícil de acontecer. Se para um apenado do sistema prisional é difícil conseguir a ressocialização e a reinserção completa na sociedade, para alguém que passou por um manicômio judiciário, o processo de desinstitucionalização parece ainda mais impossível. Em depoimento sobre a questão, a doutora Olga, ex-diretora do manicômio judiciário de Franco da Rocha, afirmou que os pacientes daquela instituição tinham, abre aspas, um duplo estigma, doente mental criminoso. Nem é só doente mental, nem é só criminoso. É doente mental criminoso. A rejeição social é muito maior. Agora que a gente já explicou essa parte, eu acho que é legal a gente entrar para falar um pouco sobre o antigo manicômio judiciário mais famoso do Brasil, que fica localizado em Franco da Rocha, que se converteu, obviamente, em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que é um outro nome dado pro... Aqui no Brasil a gente muda o nome, mas não muda as instituições, né? Como se mudasse o nome, mudasse alguma coisa ali dentro. Bom, nós fomos atrás de alguns relatos de como funcionavam as coisas nesse manicômio. Olha, sinistrão a chegada, hein? Deve ser um silêncio, ó. Mistura de hospital com cadeia. De Custódia e Tratamento Psiquiátrico, Professor André Teixeira Lima, Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. No pátio principal deste manicômio judiciário, as primeiras imagens revelam uma situação dramática. Aqui existe um outro mundo. Nossa, olha. Um mundo de pessoas aprisionadas, mas por delírios e alucinações. Elas vivem cercadas de fantasmas que frequentam seu mundo particular, isolado, existente somente em suas cabeças. Eu tava usando muita droga, eu tava me matando já. Essa prisão aqui, rapaziada, é a pior prisão que existe. Nos anos 60 e 70, você tinha muita gente internada ali. Pessoas que iam desde o alcoolismo a pessoas que cometiam crimes em séries mesmo. Muitos dos custodiados não tomavam sol, ficavam amarrados o dia todo, o ambiente era muito escuro em condições horríveis. 2 tratamentos eram dispensados aos internos: a malarioterapia e a traumoterapia. A primeira consistia na inoculação do vírus da malária no paciente para que através da febre e tremores surgisse a cura. Olha que doideira, você infectava o cara. A segunda, criada pelo próprio psiquiatra Franco da Rocha, que era um psiquiatra famoso, baseava-se em terapias ligadas à violência corporal, como pancadas em determinadas partes do corpo, jatos d'água, choques, dentre outros. Eu não preciso falar o que é isso, né? Pau de dar em doido, que os caras chamam, tem até uma frase que é pau de dar em doido. Essa informação está no belo livro do Douglas Tavolaro chamado A Casa do Delírio. Galera, eu indico muito que vocês adquiram esse livro do Douglas Tavolaro, tá? O negócio é sinistro. Douglas, se você estiver nos ouvindo também e quiser fazer uma live com a gente aceita. Vamos ver algumas fotos aqui, ó. Nessa nós temos o lado de fora da cela. Essa geralmente era a cela onde eram colocadas as pessoas que tinham transtornos e cometiam execuções, né? Cometiam crimes contra a vida. Tudo fechado com muito ferro e poucos espaços que para tentar não dar a sensação de liberdade para os internos. A sensação de clausura, ela leva o interno a ter uma noção de que ele não está apenas em tratamento, mas ele está pagando pena também. Agora, essa foto é uma das celas modelo de preso de alta periculosidade. Veja que a grade está
em disposição de semicírculo para que o carcereiro não precise se aproximar da grade para olhar para os cantos. Medida de segurança para que ele tenha o mínimo de contato com os internos, como se os internos fossem uma onça. E ao longo dos anos, foi uma área e uma instituição com pouquíssimo investimento. Obviamente, né, pessoal? Novamente, presos como Champinha, vários outros maníacos e criminosos quanto mais, que evidentemente têm os transtornos que levam eles a cometer crimes a todo tempo, crimes em série, eles não devem estar na sociedade, tá? Eu sou bem sincero quanto a isso, beleza? Mas como vocês viram, nem sempre foi assim. A história é complexa, ainda mais quando mistura crime e loucura. O que os caras vão fazer agora que venceu? Eu não sei. Muita gente diz que vai desativar, mas não pode desativar. O CNJ mandou, mas a galera faz vista grossa. Não sei para onde os caras vão. Mas assim, os presos como Champinha, novamente falando, são poucos aqui no nosso país. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se no Pix. Tamo junto, fui, valeu, até uma próxima.